E aí, galera, estou aqui para mais uma LinkedIn Live sobre um assunto que todo mundo vive me perguntando. Enquanto as pessoas vão entrando, o LinkedIn vai engajando algumas pessoas. Quem estiver por aí pode dar um oi, pode dizer da onde está falando, aquela coisa toda que a gente já está acostumado, né? Eu evito colocar as musiquinhas porque eu morro de medo depois do LinkedIn me bloquear por conta disso, né? Porque vai dizer que tem direito autoral, aquela coisa toda. Mas se você estiver aí, dá um oi, né? Fala que tá assistindo, convida outras pessoas para assistir a live se você achar que elas podem se interessar por um tema. Afinal de contas, no mercado com 13 milhões de pessoas desempregadas, ser consultor tem sido uma opção para muita gente, né? Que às vezes atua até por falta de opção. Então, vou dar um tempinho aqui só para as pessoas irem entrando, tá? Enquanto eu ajeito aqui também para poder ver vocês, ver quem tá aqui assistindo. Já vi que a Isabela Pastor entrou, já vi que o Dielson, que assistiu acho que uma live minha ontem, não foi, Dielson? Também entrou aqui. Então, por favor, deixa aí de onde vocês estão falando pra gente poder saber o alcance que essa live tá tendo no Brasil afora. Pode ser? Fico aqui esperando vocês mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho, mais um minutinho. Galera, vocês podem fazer também aqui o seguinte, podem deixando aqui algumas, né, algumas perguntas pra gente começar. Eu só vou trocar aqui. Pronto, olha eu aqui aparecendo com tudo que eu tenho direito. Bora nessa? Bora falar do que interessa, afinal de contas, né? Quem aqui atua como consultor empresarial e quem aqui deseja atuar como consultor empresarial, levanta a mão. Eu costumo dizer que eu não sei ser outra coisa. Eu sempre atuei em consultoria. Foram pouquíssimas as vezes na minha vida em que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa como empregada. Então eu comecei a vida como consultora. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho deste processo, porque muita gente me manda mensagem, ai, Carol, queria tomar um café com você, queria algumas dicas, porque eu tô pensando em atuar como consultor, e muita gente não sabe nem por onde começar, né? E eu gosto muito de conversar sobre esse tema, afinal de contas, eu acho que no mercado de trabalho, né, no mundo, como é o Brasil, num país como o nosso, são 13 milhões de pessoas desempregadas. Quando você vai fazer algumas consultorias de outplacement, inclusive, eles até sugerem, né? Por que não trabalhar como consultor, já que você tem bastante experiência da organização ou experiência em algum tema específico. Então, assim, eu costumo dizer que não é tão simples assim, e olha que eu sou a pessoa do simples para tudo, mas que é uma boa alternativa, porque as organizações elas estão buscando, sim, profissionais com muita experiência para trabalhar de forma pontual, porque essa coisa de não preciso contratar alguém, eu posso contratar um freelancer que tenha bastante conhecimento de determinado assunto. Então, assim, eu tô vendo aqui que a Helenice, o Eliezer, a Ju Moura, que tá aqui, que trabalha comigo, a Fabiana, tem uma galera já aqui dentro. Então, vamos começar do começo, tá? Sempre que alguém me pergunta assim, Carol, quero atuar como consultor empresarial, por onde eu começo? A minha resposta é sempre a mesma. Começa guardando dinheiro, começa fazendo uma reserva. Porque assim, gente, por mais que você seja muito bom, por mais que você tenha muitos contatos, primeiro, estar no mundo corporativo como empregado é uma coisa. Você é o contratante, você é o cara do dinheiro, as pessoas te recebem com muito mais facilidade. Outra coisa, você sair do mundo corporativo, passar a ser um fornecedor. Você vai entrar numa listinha, ou seja, é muita gente querendo ser recebida, é muita gente querendo contar a sua história. Então, o primeiro desafio que você vai ter, de fato, é ser recebido. Então, entre ser recebido, entre montar uma proposta, entre fechar uma proposta, entre começar a fazer o seu primeiro trabalho e entre receber pelo seu primeiro trabalho, muitas vezes leva assim um ano. Então é super importante que você tenha uma reserva aí, eu diria, de pelo menos um ano, imaginando que você não vai receber nada.
Então, ou você se prepara psicologicamente e financeiramente para lidar com isso, ou provavelmente você vai ser aquele tipo de consultor empresarial que está ali somente passando uma chuva. E esse, inclusive, é um grande medo que as organizações têm na hora de contratar alguém para trabalhar como consultor, que é aquele consultor que tá passando a chuva, ou seja, que ficou desempregado, não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e decidiu trabalhar como consultor. Na primeira oportunidade, volta para as empresas e deixa alguns dos seus clientes na mão. Então, esse ponto é super importante, tá? Ah, obrigada, Pifé. Esse ponto é um ponto super importante porque é preciso ter essa preparação financeira. E vamos lá, então decidir ser consultor. O que mais que a gente precisa fazer? Então, eu acho que é muito legal você definir um nicho. O que você vai fazer? Porque também não dá para ser aquele consultor que entende de tudo, que sabe tudo, quebrar galho, né? Você precisa definir aonde você vai atuar. Então, eu quero ser consultor para dar treinamento, para fazer palestra, eu quero ser consultor para fazer consultoria. Você é consultoria de quê? Né? É financeira, é tributária, é de pessoas, é de RH, enfim, no que você é muito bom a ponto das pessoas pagarem você, que não conhece nada da organização delas, para ensinar alguma coisa. Então, existem aquelas conversinhas, né, aquelas brincadeiras que fazem, que consultor é aquele cara que rouba o seu relógio para te vender as horas. E, de fato, essa é uma das coisas que é um papel do consultor. Primeiro porque você tem que ter uma visão de fora. Então, você tem que ter algum tipo de contribuição idônea sobre aquilo que você está vivenciando. E a outra coisa é que você vai ter que mergulhar no contexto da organização cliente e literalmente roubar o seu relógio, ou melhor, receber para levar o seu relógio para poder vender as horas. Então, assim, você precisa definir o seu posicionamento. Então, eu sou a Carol Manciola, o meu posicionamento, eu sou uma consultora especialista em vendas. E o que eu vendo enquanto consultora? Eu posso ser uma consultora que cria processos de vendas, que trabalha com remuneração variável de vendedores, que dá treinamento para equipes de vendas, que trabalha com alta performance em vendas. Então, assim, é importante que você defina quem você é e o que você vai vender. Porque você tem que ter um posicionamento muito bem definido, porque na hora que você vai conversar com umas pessoas, dizer que faz tudo não pega bem. Então, você tem que mostrar por A e B, inclusive, por que você escolheu trabalhar naquele nicho especificamente. Então, eu vou dar exemplos meus, né, que são mais fáceis e eu acho que se conectam. Então, aqui no meu caso é difícil dar exemplo, porque eu nunca trabalhei em empresa. Então, vou falar de um amigo meu que ele trabalhou a vida inteira em empresa e que ele decidiu depois trabalhar como consultor especialista em treinamento. Então ele falava, olha, por que especialista em treinamento? Porque eu trabalhei na empresa XYZ, porque eu entreguei esses resultados, porque eu tenho essas formações, porque eu fiz esses cursos, porque eu tenho esse network, porque eu posso contribuir com vocês com isso e isso aqui. Então você não vai precisar desenhar o produto em todos os seus detalhes, mas você precisa desenhar a sua oferta. Então, assim, qual é a sua metodologia de trabalho? Né? Como é que você entrega o que você entrega? Como é que é o seu processo? Você faz um briefing, da parte do briefing você desenha uma proposta. Como é que é o processo de execução dessa proposta? Como é que você estabelece um cronograma? Quem são as pessoas que te apoiam? Você trabalha sozinho ou você trabalha com mais alguém? Você tem alguma rede caso você precise expandir? Então, assim, você precisa definir a sua oferta. Então, não tem jeito. Tudo acontece depois que uma venda é feita, mas até a venda ser feita, você precisa desenhar o seu produto, ou seja, o que você promete entregar para o mercado e não simplesmente em relação à oferta. Que resultados você vai conseguir, que tipo de contribuição você vai fazer para aquela empresa. Então, assim, por que uma empresa vai contratar alguém para fazer uma consultoria financeira se ela tem dentro dela um departamento financeiro? Por que uma empresa vai contratar um consultor de treinamento se ela tem dentro dela uma área de treinamento? Então, normalmente o consultor ele tem que ser um especialista, né, em alguma coisa de forma muito profunda. E ele precisa agregar valor conhecendo o mercado. Então, esse é um desafio para muita gente que trabalhou durante muito tempo numa organização. Porque você só tem a visão daquela organização. E uma das coisas que diferencia um consultor, que torna um consultor mais valioso, é o portfólio dele, ou seja, por quais organizações ele já circulou, que tipo de segmentos ele conhece. Porque uma coisa que os clientes valorizam muito na consultoria é exatamente esse olhar de quem vive diversos mercados diferentes e tem muitas experiências para agregar. Você não pode ser só aquele consultor que trabalhou numa única empresa, né, e que leu 3 livros sobre determinado assunto e acha que pode opinar, porque a sua responsabilidade com o seu trabalho é muito grande. Então,
Primeira coisa, se prepara psicologicamente, financeiramente. Segunda coisa, define muito bem qual que vai ser a sua oferta. Então, você é consultor de quem, de quê, né? O que você promete, o que você entrega e como é que você pode, num primeiro momento, inclusive, provar que você vai entregar aquilo. Então, você tem que desenhar os seus cases de sucesso. Que, claro, no começo você não vai ter cases de clientes, mas você vai ter cases das empresas que você trabalhou. Então, isso é muito importante, mostrar o problema, né? E o que você fez para resolver esse problema. E por isso você desenhou a metodologia XPTO para poder importar isso, né? Ou melhor, exportar isso para outras empresas. Então, você vai desenhar a sua oferta. E aí você vai, de fato, começar um processo de, por um lado, se aprofundar, né? Seja no mercado de consultoria, fazendo curso para se tornar um consultor melhor, ou fazendo cursos na sua área para poder ganhar certificações, especializações, o que é muito valorizado. Ou você vai começar a construir o seu network, porque esse é um ponto importante. Muitas pessoas, quando estão nas empresas, elas ficam ali, fechadas no seu mundinho e esquecem, né, que assim como a vida é um sopro, a vida corporativa também é um sopro e isso pode acabar. Então, eu vejo muita gente patinando porque não construiu uma bela de uma rede. Ou construiu uma rede focada somente em alguns fornecedores. E para você começar a atuar como consultor, você vai ter que ter uma rede muito mais extensa. Tanto rede para prospectar clientes, quanto rede de parceiros. Porque um consultor sozinho não faz verão. Então, você vai precisar de uma rede de pessoas que possam te apoiar nos projetos maiores, que possam te dar informações, dicas, que te permitam benchmark e que te permitam ter entrada, né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou ser um consultor em atendimento. Poxa, legal você fazer um benchmark na Netflix, você fazer um benchmark no Nubank. Então, você vai precisar construir uma rede que te permita conhecer universidades corporativas, né, que te permita acessar pessoas que vão ampliar o seu nível de conhecimento e o seu próprio repertório. Então, esse é um ponto muito importante, é você construir uma rede que te permita fazer networking para conquistar e prospectar clientes e também para você ter parceiros em projetos, né? Tanto pessoas que indiquem você, quanto pessoas que possam trabalhar com você em parceria, porque quase nunca a gente consegue atender todo o escopo do cliente de forma solitária. A não ser que sejam coisas muito pequenas e que você decida trabalhar em projetos, né? Porque esse é um ponto, você vai passar um tempão prospectando, aí você vai fechar um negócio. Aí você vai ter que se enfurnar para poder fazer aquela entrega. E enquanto você está ali tentando entregar, você esquece o mercado. Aí quando termina a sua entrega, você entra em desespero porque você tem que voltar a prospectar negócios. Quando você tem uma rede, você consegue conexões para que você tenha um apoio na hora de fazer as suas entregas e para que você também tenha uma rede que de alguma forma vai te indicando para que você vá alimentando o seu funil de vendas. Faz sentido? Né? Eu vi que tem bastante gente aqui, tem 52 pessoas conectadas, mas ninguém mandou nenhuma pergunta ainda. Então, vocês podem mandar perguntas, né? Eu vi que a Pri chamou aqui a Kézia, o Piffer tá me elogiando porque trabalha comigo, né, Piffer? A Isabela Pastore teve que sair. A Giane tá aqui. A Helenice vai colar em mim. O que você quer saber, Helenice, de mim? Né? Sobre esse mercado de consultoria. Então, eu vou dar continuidade aqui. Então, só recapitulando. Primeira coisa, se preparar psicologicamente. Você não vai ser tão importante quanto você era antes, quando você estava na cadeira de uma empresa. Se preparar financeiramente, porque o processo da prospecção até recebimento, ele é demorado. Você vai ter que desenhar muito bem a sua oferta, ou seja, o que você vai entregar, para quem você vai entregar e qual que é a sua promessa em termos de metodologia. Você vai ter que construir alguns cases, ou de trabalhos que você já fez nas empresas que você trabalhou, ou de trabalhos voluntários que você fez para poder ganhar portfólio, ou dos clientes que você já atendeu e que você pode falar sobre eles. E você vai ter que construir uma rede que seja tanto uma rede de apoio para sua entrega, quanto uma rede que te ajude a fazer mais vendas e que te indique. Porque esse é um ponto importante. Algumas pessoas perguntam para mim, Carol, eu abro uma empresa formalmente ou eu primeiro prospecto clientes? Né? Você pode abrir uma MEI, que é uma coisa super simples de abrir e que vai facilitar a sua vida. Porque às vezes o cliente ele quer saber, inclusive, logo nos primeiros contatos, se você tem CNPJ. E aí, às vezes, você fica desesperado para correr atrás de um CNPJ quando você ainda, né, ao invés de se preocupar ao invés de se preocupar com aquilo que você precisa vender. E aí você perde a venda porque você estava preocupado em abrir um CNPJ. Então, acho que assim, a partir do momento que você decide
E acho que esse é um ponto importante. Não dá para ser consultor simplesmente por falta de opção. Você tem que se tornar consultor por uma decisão. E se é uma decisão, você precisa se preparar para a implementação desta decisão. Então, acho que abrir ter um CNPJ é importante, fazer um cartão de visita minimamente, apesar de que hoje em dia quase ninguém usa isso, e adequar suas redes sociais para que seu posicionamento fique claro. Porque não dá para você estar se vendendo como consultor e estar lá no LinkedIn em busca de recolocação, né? Ou com aquela cara de quem está procurando emprego, porque como eu falei, um dos pânicos que as organizações têm na hora de contratar o consultor é contratar aquele consultor que está somente passando uma chuva, porque eu contrato você para um projeto e você se recoloca e aí aquele meu projeto fica mal entregue. Então isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque os compromissos que você vai assumir a partir dali, eles precisam ser cumpridos, porque senão isso vai te atrapalhar tanto numa futura carreira de novo como consultor ou no próprio mercado de trabalho. Então tem que ser uma decisão. Então, adequa seu posicionamento nas redes sociais. Então você pode continuar tendo seu Instagram pessoal e pode criar um Instagram mais voltado para sua consultoria. Começa a produzir conteúdo no LinkedIn, começa a escrever artigo. Baixa um Canva da vida para você fazer uns layouts bonitos. Começa a fazer lives. E aí aquela história, a live no começo vai ter 1, 2, 3 pessoas. Depois você vai ganhando público, mas lembrando que para começar é assim mesmo. Vai fazer um artigo no LinkedIn, vai ter 3 curtidas. Ok, né? Mas aí na hora que alguém vai lá ver a sua referência, vê que você é uma pessoa que produz conteúdo, que faz live, que grava vídeo, e tudo isso vai reforçando, porque o grande ativo de um consultor é o seu conhecimento, mas não é aquele conhecimento que está aqui, é o quanto você consegue explicitar isso e impactar outras pessoas e outras organizações. Então, adequa o seu posicionamento para que as pessoas, na hora que as pessoas vão dar um Google em você na hora de te contratar. E elas vão ver o seu LinkedIn, elas vão ver o seu Facebook, elas vão ver o seu Instagram, o seu Snapchat, se duvidar, vão te procurar até no Tinder, né? Mas, se você vai ter um site, Carol, mas eu não tenho grana para investir num site agora. Gente, faz um WordPress, faz um blog simplão, mas vai depositando ali o seu conteúdo. Vai aproveitando esse período que você está prospectando para poder ir produzindo coisas, porque isso vai te ajudar futuramente. Então, não fica à toa, né? Vai produzindo alguma coisa, vai pensando em metodologias, porque isso provavelmente vai ajudar bastante você na hora de você ser contratado. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta, já tem um monte. Oi! Priscila, nossa, o que você falou de não sermos tão importantes é primordial. Cara, isso é duro. É muito duro, mas as pessoas não vão ter o mesmo tempo para você quando você mudar de lado. Uma coisa é você ser contratante, as pessoas, você quer marcar uma reunião, alguém, dá. A partir do momento que você passa a ser um fornecedor, tudo muda. É duro, mas é real. Quais as diferenças entre ser um consultor exclusivo de uma consultoria e ser consultor para várias consultorias? Boa pergunta, Dulce. De novo, é uma questão de decisão. Quando você é exclusivo, isso pode gerar vínculo empregatício, isso pode ser muito bom, mas se você tiver qualquer problema com aquela consultoria, ou se aquela consultoria tiver algum problema, você colocou todos os ovos numa cesta só. Por outro lado, você acaba gerando intimidade, você vai trabalhar... E aí tem um ponto importante, você pode ser um consultor solo, eu me vendo para outras empresas diretamente, ou eu posso ser um consultor associado de outras consultorias. Então, sendo você uma pessoa solo, você precisa construir o seu posicionamento, que é o que eu estava falando antes. Sendo você um consultor que vai atuar associado a outras consultorias, aí você precisa entender qual vai ser o seu modelo de trabalho. Se vai ser um modelo de trabalho exclusivo, eu trabalho somente para aquela consultoria, e aí é legal você fechar com ela um pacote de horas, porque exclusividade tem preço. Ou você pode ser um consultor que atua com várias consultorias, e aí você também tem que ter um cuidado para não atender o mesmo cliente por consultorias diferentes. Porque por mais que as consultorias, elas façam contrato, gente, não tem muita validade aquilo, é muito mais moral. E nesse mundo, eu acho que a sua reputação é algo assim fundamental. Então, às vezes é melhor você perder um cliente, é melhor você atender menos gente, mas manter a sua reputação inabalada. Então, quando você vai fazer coisas com uma consultoria só, tenta fechar um contrato de exclusividade que te dê um pacote de horas que essa consultoria vai consumindo ao longo do mês. Quando você trabalha com várias consultorias, aí você precisa só alinhar para você não ter problemas de divergência, principalmente pegar o material de uma, usar em outra, né, atender os mesmos clientes, passar informações privilegiadas. Então, assim, é de fato uma decisão. A diferença está muito relacionada ao seu nível de relacionamento e aquilo que é melhor para você.
né? Eu, Carol, nunca trabalhei para várias consultorias. Eu sempre trabalhei para uma consultoria só, ou sendo sócia, né? Ou de alguma forma como funcionária. Não sei como é que é, mas por outro lado eu contrato muitos consultores associados e isso é sempre muito desafiador. Por quê? Porque dá medo do consultor associado em algum momento te atropelar e ir direto na empresa, porque o valor que o consultor associado cobra é bem diferente do valor que uma empresa com estrutura cobra. Porque você tem medo daquele material que você está disponibilizando para o consultor, ele utilizar em uma outra consultoria, porque você tem medo de que o consultor utilize alguma informação confidencial do cliente para um projeto seu. E na boa, comigo tudo isso já aconteceu. E de novo, continuam trabalhando comigo as pessoas que têm reputação inabalável. Porque pessoas que eu desconfio ou que eu fico sabendo, né, que fizeram qualquer uma dessas coisas, além de não trabalhar mais comigo, quando alguma outra consultoria, porque a gente se fala, né, me pede referência, eu dou a real. Eu falo, olha, esse aqui, cuidado, porque usa seu material, cuidado, porque trabalha direto para cliente. Então, tudo isso, assim, são coisas que você tem que avaliar bastante, porque é uma faca de dois gumes, né? No bom e no mau sentido, porque também não é justo você ficar travado com uma consultoria que não te dá trabalho, simplesmente porque você fez uma coisa pontual. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é você conversar e, na dúvida, conversar de novo. Tem aqui. Como é a consultoria de um psicólogo ou psicanalista em uma empresa na área de saúde mental? Bem, eu não sei, eu não sou psicólogo, mas eu acho que funciona da mesma forma. Você pode negociar um contrato de horas fixas ou você pode criar um contrato de horas pontuais. O que é importante é que, como consultor, você precifica o seu trabalho. Então, não tem um produto. Então, assim, quanto vale a sua hora? E aí, aquela história, você vai ter tanto psicanalistas como coaches, por exemplo. Você tem coach que cobra R$50 por uma hora e você tem coach que cobra R$5.000 por uma hora. Né? O que vai determinar o valor? A percepção que o cliente tem sobre o seu trabalho. E isso vai se dar de acordo com o seu posicionamento e a sua reputação. Então, né, se você é coach, que vidas você mudou? Né? Quem são os seus coaches que tiveram êxito nas suas jornadas? Quais são as suas formações? Quanto tempo você tem de estrada? Então, como consultor, a gente é o produto. Então, né, por exemplo, eu escrevi 2 livros. Isso aumenta o meu valor? Claro que aumenta o meu valor. Né? Então, você vai começar a pensar, quantos seguidores você tem na rede social? Cara, tudo isso pode impactar no seu valor. Então, é importante que você vá construindo a sua reputação por meio de atividades e ações que se conectem aos seus objetivos como consultor, tá bom, Dielso? Espero ter respondido a sua pergunta. O Renato está perguntando aqui. Alguns problemas tendem a se repetir na empresa. Pelo menos repetição de problemas da mesma natureza. É usual que a consultoria, além de resolver o problema específico de curto prazo... Cadê, Carol? É usual que a consultoria, além de resolver o problema específico de curto prazo, crie a competência necessária no cliente para futuros problemas da mesma natureza? Quem foi que fez essa pergunta aqui? O Renato. Renato, eu acho muito legal quando um consultor consegue tornar o processo independente. Agora, né? São valores e valores. Eu vou dar exemplo de treinamento, que é a minha maior experiência. Então, uma empresa, ela pode me consultar para fazer um treinamento de vendas. Carol, vem aqui, aplica um treinamento de vendas e acabou. Eu fui lá, apliquei um treinamento de vendas, resolvi um problema no curto prazo, mas eu saí da jogada. O que essa empresa vai fazer para resolver os problemas futuros? Vai me contratar de novo? Vai ficar dependente de mim? Em algum momento tem algumas empresas que optam por isso. Outras falam, Carol, eu quero que você ensine os meus treinadores a fazerem um treinamento de vendas. Eu quero que você construa um material para a minha empresa. Então eu vou construir a metodologia, eu vou construir os slides, eu vou escrever no rodapé o que os instrutores têm que falar e vou ensinar os instrutores a fazerem isso. Ou seja, você pode vender aquilo que você vai fazer para estancar o sangue, né, imediatamente, ou você pode vender o processo. É claro que são valores diferentes. Uma coisa é eu ir lá e resolver o problema, outra coisa é eu te ensinar. É mais ou menos assim, o médico foi lá e costurou, o médico foi lá e te deu um curso de medicina. Então, assim, né, não dá para você comparar. Então, o valor que você cobra, ele tem que ser muito mais alto quando você faz a transferência do conhecimento para o cliente. Quando você permite ao cliente, então, as certificações, por exemplo. Então, você pode fazer um curso da metodologia DISC ou você pode se certificar para você poder aplicar esse curso na sua empresa. Então, o curso, você como participante, custa uma coisa. O curso para que você se torne um certificador, ele custa outra coisa.
sacou? Então, você pode atuar das duas formas. É importante que seja muito claro isso para o cliente. O trabalho que você vai entrar, colocar a mão na massa e resolver pontualmente, e o trabalho que você vai deixar de forma perene para que a empresa seja capaz de resolver aquilo sozinho, independentemente da ajuda de alguém. Lembrando que, tá? Nada é para sempre. Então, por mais que você faça, inclusive, um trabalho que deixe o seu cliente independente para que ele possa tocar, o contexto muda. Em algum momento, você pode até combinar com eles algumas horas por ano para poder fazer os ajustes. Eu gosto muito do modelinho PDCA, né? Planeja, executa, monitora e corrige. Então, você muitas vezes constrói para a empresa, né, e você entrega para ela o modelo de execução e o modelo de monitoramento. E aí, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, vai depender do check que vocês vão fazer, você vai lá para poder ajudar no monitoramento e para poder fazer as correções de rota, né, que é o replanejamento, para que a execução continue atuando de forma a gerar o impacto desejado. Beleza? Pergunta aqui, Aline Esteves. Tudo bem, Aline? Como é que você tá? A minha dúvida é sobre preço. Treinamento em São Paulo e fora. Como calcular? Qual o valor médio? Só pedir um favor. Alguém pega um copo de água pra mim, que eu tô morrendo de sede aqui. Pedindo aqui ajuda pro povo que trabalha comigo. Aline, cara, eu vou dar o meu... Como é que eu funciono? O meu preço dentro e fora de São Paulo é o mesmo. Eu cobro o dia. É pra fazer uma palestra de 1 hora, pra fazer um treinamento de um dia inteiro. Não importa. Eu vou perder, eu vou doar pra organização o meu dia. O que eu sempre faço com os clientes é negociar o processo de deslocamento. Porque tem cliente que quer que você vá dar um treinamento na sexta-feira, aí ele compra a passagem na quinta-feira de manhã e depois no sábado de tarde porque tava mais barata. Aí são 3 dias. Então, nesses casos, aí você precisa negociar. Então, hoje, aqui na Posiciona, quando a gente vende uma proposta de treinamento, a gente já coloca lá algumas cláusulas do tipo, olha, os horários do voo, ele tem que ser, a empresa tem que dar 3 opções, o consultor tem que escolher, não pode impactar na agenda do dia anterior. Claro, eu vou dar um treinamento em Recife, são 3 horas de viagem, era melhor viajar de tarde, é uma decisão minha. Mas eu cobro o mesmo valor dentro e fora de São Paulo e peço para que o cliente pague todos os custos. Então, o meu táxi até o aeroporto aqui, o táxi do aeroporto lá até o local de treinamento, a passagem, a alimentação. Então, tudo isso é pago pelo cliente. Se o cliente quiser que a gente, né, coloque isso dentro da proposta, a gente faz uma conta, coloca o imposto em cima mais uma taxa administrativa e cobra. Agora sim, né? Quando você está em começo de carreira, você pode flexibilizar um pouco mais, porque eu acho que o grande ponto no começo é você gerar portfólio. Então, assim, você pode ser muito mais flexível em relação ao preço porque você está começando. E você pode criar uma política também, olha, treinamentos dentro de São Paulo capital e treinamento fora de São Paulo capital. E também não vai ter um problema, porque você aí não cobra do cliente, de repente, o seu deslocamento em terra ou sua alimentação. Então, às vezes o cliente fala assim, Carol, eu prefiro que já coloque, a gente paga passagem, a gente paga hospedagem, mais o táxi até o aeroporto, o táxi do aeroporto para o treinamento, a alimentação é por conta de vocês, aí a gente coloca uma taxa maior, mas nada também que seja surreal, porque a gente atua como uma consultoria nacional, então não faria sentido. Até isso também é um outro ponto. No meu caso, a gente tem consultores espalhados pelo Brasil, então quando o cliente quer um treinamento no Rio de Janeiro, eu tento acionar um consultor lá do Rio de Janeiro para poder diminuir o custo de deslocamento, beleza? Deixa eu ver. Tem mais? Nossa senhora, vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui. Como precificar em uma consultoria em que você entra em um projeto, mesmo que seja temporário, com 100% de exclusividade? Por exemplo, quando você tem que executar o projeto fora de sua base, atuando na base do cliente. Não tem uma regra de precificação, né? Você tem que definir o seu valor primeiro. Então, vou chutar aqui qualquer valor, tá bom, gente? Você definiu que um dia seu de trabalho, 1 hora sua de trabalho custa R$100. Bem, um dia de trabalho, na teoria, custaria 800, né? 1 semana de trabalho custaria 4.000. 4 semanas de trabalho, 16.000. O cliente pode chegar para você e dizer assim, olha, eu não queria te pagar por hora, eu queria te pagar pelo projeto. E aí, tem um ponto importante, que a proposta ela tem que ser muito bem detalhada, porque senão você corre alguns riscos. Eu gosto muito de fechar o valor por projeto. Hoje, como eu tenho uma empresa e é muita gente, é tudo diferente, mas eu tô pensando aqui, inclusive, quando eu era consultora solo, tá? Que eu trabalhava mais sozinha. Eu preferia fechar o projeto, então eu fechava quais eram os entregáveis. Então, sei lá, o cliente me comprou, Carol, eu quero que você mergulhe na minha operação, eu quero que você desenhe o meu processo de vendas, eu quero que você treine a minha equipe de treinamento e que você monitore aí as primeiras aplicações.
Então ele quer isso de mim. Então eu vou fazer o seguinte, cara, isso aqui vai me levar 2 meses exclusivos dedicados a esse cliente. 2 meses meus, se eu fosse fazer a conta de hora, seriam 32 mil reais. E eu sei que para esse cliente ele quer fechar a exclusividade, né? Até porque assim, você não trabalha todos os dias, 8 horas por dia durante um mês. Então é difícil, se você cobra 100 reais por hora, você não tira 16 mil no mês de jeito nenhum. Então o que o cliente está fazendo é o seguinte, ele está querendo fazer um bem bolado. Tipo, eu vou te dar um preço cheio, mas ele não pode ser completamente cheio. Eu até lembro daquela cena desculpa a comparação, tá, gente? Mas aquela cena da Uma Linda Mulher, né? Na hora que ela vai negociar com o cara, ela fala, eu quero os dias e as noites também. Ele fala, tá bom, mas você não atende o dia inteiro, né? Então tem um pouco disso. Então você tem que ter um pouco de flexibilidade. Então, se a gente fosse fazer essa conta de padaria, então 100 reais a hora, 4 mil por semana, 16 por mês, a grosso modo, 32 em 2 meses. Você vai chegar pro cliente e vai fazer o seguinte, olha, esse projeto, ele tá estimado pra mim, ó, vou alinhar com você o que é que você vai receber. Você vai receber um processo de vendas, que é como a equipe tem que atuar em relação à preparação, apresentação, blá, blá, blá. Você vai receber um material de treinamento com 8 horas de treinamento. Eu vou treinar a sua equipe de treinadores em 16 horas e eu vou acompanhar as 4 primeiras aplicações. Então, esse é o seu entregável. Como você vai fazer isso? Se você vai ficar na operação 1 semana, 3 dias, se você vai ter 40 reuniões de validação, não importa. E aí você vai estipular o prazo que você vai precisar para isso. E aí é claro que você nem sempre conhece a empresa o suficientemente para poder saber se você vai conseguir fazer isso em 1, 2 ou 3 meses. Mas você pode alinhar também uma espécie de validade da proposta. Olha, esse processo inteiro tem que acontecer em até 6 meses. E você se organiza para dedicar 2 meses a isso. E você vai precificar, bem, se era 32, tenta fechar lá 25, 27 mil, né? Mostrando para o cliente quais são os ganhos, mas não dizendo que você vai perder cliente porque você vai atuar de forma exclusiva. Isso é um problema seu, é uma decisão sua. Então eu acho que você precisa negociar com base nos entregáveis e não nas horas. A não ser que você esteja fazendo um trabalho que a sua presença o dia inteiro no cliente seja necessária. Aí você vai ter que fazer um outro tipo de conta para poder entender efetivamente o que aquele cliente precisa. Porque muitas vezes o cliente está terceirizando. Então, a pessoa saiu de licença maternidade, você vai ficar lá para substituir. Você, como terceiro, não é CLT. Então, você tem que fazer a conta do tipo assim, olha, a pessoa não está pagando seu transporte, não está pagando seu almoço, não está pagando seus impostos. Então, tudo isso tem que entrar na conta. E muitas vezes sai até mais barato para o cliente contratar alguém como PJ do que um outro CLT. E você tem que colocar isso na balança. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de consultoria grande e eu era PJ lá. Eles foram comprados por uma empresa internacional, multinacional, e eles quiseram botar todo mundo como CLT. E eles quiseram reduzir bastante a minha remuneração, porque se eles colocassem quanto eu ganhava como PJ na minha carteira de trabalho, né, para eu receber aquele valor líquido, ia ser um valor astronômico. E aí eu negociei, eu falei, olha, eu como PJ, a alimentação era minha, o plano de saúde era meu, o transporte era meu. Eu vou transferir esses custos para vocês e a gente vai fazer um bem bolado. Eu não vou ganhar tão bem quanto eu ganhava antes em termos líquidos, mas vocês também vão ter que pagar um pouco mais do que vocês pagariam, né, diretamente, porque vocês vão ter que assumir os impostos, já que é uma decisão de vocês. Então, eu acho que tudo é uma questão de você conversar e fazer bons acordos antes. Então, assim, deixar bem claro na proposta quais são os entregáveis, o que está combinado e o preço de cada coisa e o valor total do pacote. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês na hora de precificar é colocar o seguinte, olha, o valor dessa proposta não pode ser considerado separadamente. Esse valor final aqui contempla tudo isso, porque senão o que o cliente quer aproveitar? Ele quer aproveitar os valores menores que você fez para compor um valor maior e cobrar tudo de forma unitária. Então eu falo, olha, um dia de treinamento é tanto, né? 50 dias de treinamento é tanto, mas você não vai poder pegar o valor dos 50 dias de treinamento e dividir por 50 e chegar em 1. É diferente, né? É você negociar essa questão do volume e deixar isso bem claro. Quanto mais transparente for, melhor. E eu sei que essa é uma dificuldade. Muita gente que trabalha em consultoria tem muita dificuldade de vender, porque você tem que vender você mesmo, né? E ficar negociando essas coisas em algum momento pode parecer chato, mas eu garanto a vocês, é fundamental para que vocês evitem problemas no futuro. Que mais? Método PDCA, cara, eu adoro. Método PDCA para mim é fundamental. Quero comprar seu livro, compra, inclusive pode usar o desconto da Amazon, BORA15, BORA15, você tem 15% de desconto para comprar na Amazon, tá bom ali? Ronaldo Cerqueira, nem agradeci ainda que você postou lá no LinkedIn, que era uma das pessoas que te inspirava. Eu juro que eu vi o post, mas eu preciso me inspirar para poder responder aqui à sua altura, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu dou de dica, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, Carol? Vamos ver. Bem,
Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você se preparou psicologicamente, financeiramente, você definiu a sua oferta, você definiu qual vai ser o seu posicionamento, você construiu uma rede, tanto de consultorias que você vai trabalhar para poder vender em você e você trabalhar por meio delas, tanto de pessoas que podem indicar o seu trabalho, quanto de pessoas que podem ajudar você nas entregas. E aí você vai fazer esse processo de venda, né? Como eu tava falando. Então, não precisa fazer um PowerPoint Ultra Mega Blaster. Eu acho que o grande diferencial de um consultor bom não é aquele cara que fica falando de si, mas é aquele cara que com poucos elementos consegue compreender qual é o desafio do cliente, porque mais importante do que a sua apresentação é a sua proposta. Então é a proposta que vai traduzir o quanto você conseguiu se conectar ao desafio que aquele cliente tem. E dentro da sua proposta é importante que tenha flexibilidade, mas também que tenha uma metodologia sua, que tenha uma coisa que é exclusiva sua, que mostre o quanto você está preparado para entregar aquilo. E aí vem a questão de fato da negociação, onde o quanto mais específico você for, e aí não é ser inflexível, gente. A gente fica eu falo isso direto aqui com o pessoal do meu time. A gente fica muito naquela coisa de não querer parecer arrogante ou de querer mostrar muita flexibilidade. E o que acontece? A gente é engolido. E aí nessa você tá vendo que você tá trabalhando demais e não tá conseguindo pagar suas contas. Então tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o cliente que te contrata e tem que ser bom para você que vai fazer esse trabalho. Porque senão, né, você não vai se sustentar e vai ser aquele consultor que está de fato passando uma chuva e não que está ali decidido a investir na sua própria carreira para se tornar cada vez melhor, beleza? Vou liberar sim, Jair. Eu vou deixar aqui a live, ela fica aqui, acho que é de eterno, tá? Ai, obrigada, gente. Podem mandar perguntas, os elogios eu prometo que eu leio depois, que eu fico constrangida, fico vergonhada, né? Ai, carreira solo. Você pode trabalhar sozinho, mas você não precisa estar sozinho. Então esse é um ponto importante. Uma dica que eu sempre dou é buscar as associações. Então se você trabalha com RH, procura a BRH. Se você trabalha com treinamento, procura a ABTD. Se você trabalha com advocacia, procura as associações de advogados, né? Então assim, eu acho que essa coisa de associação é algo muito bacana, porque permite a você fazer um networking qualificado. Porque o grande desafio é esse. Tem muita gente pra gente se conectar? Tem. Mas como é que a gente sabe que pessoas são do bem, né? Qual é a reputação dessas pessoas com as quais a gente está se conectando? Então, as associações, elas são muito úteis nesse sentido, né? E às vezes o pessoal fala, Carol, vamos marcar de tomar um café, quer ser minha mentora? Hoje eu não tenho tempo para fazer isso, adoraria. Né? Essa live, inclusive, foi motivada por os últimos 4 inbox que eu recebi agora, no meu LinkedIn, que era, Carol, você não pode ser minha mentora. Gente, eu não consigo, né? Tem empresa, filho e livro recém-lançado. Então, não tem jeito. Então, esse processo de você camelar no começo, ele vai acontecer. E aí você pode buscar. Eu acho que as associações são um excelente caminho, porque inclusive nas associações você aprende muita coisa. Você se conecta com pessoas que passaram pelo que você já passou. Você consegue importar algumas metodologias. E essa é uma outra dica também bacana. Você pode se associar a algumas organizações para poder representar as suas metodologias. Porque isso credencia. Então não é uma metodologia da cabeça da Carol. É uma metodologia da empresa XPTO que eu estou representando. Então essas certificações, elas são muito bacanas, porque elas te credenciam. Então eu posso virar um consultor DISC, eu posso virar um MBTI, eu posso fazer um processo de coach. Mas lembrar que a certificação sozinha, ela não é suficiente para te tornar um excelente consultor. Então trabalhos em ONG são coisas bacanas, porque vão te dando estrada. Então assim, a pessoa quando ela comprar... não tem como falar mais baixo, né? Não, né? É que a Rô tá aqui fazendo uma reunião com o cliente, eu tô fazendo uma live, eu não sei se tá atrapalhando vocês me avisam aqui. As certificações, como eu tava falando, e você importar isso. Então acho que quando você dá um Google na sua área, você já consegue encontrar muita coisa. Que empresas têm metodologias que você pode se certificar. E aí tem essa coisa do investimento. Quando eu falo da preparação financeira, eu não tô falando só da preparação financeira para você sobreviver durante um ano sem ganhar nada. Eu tô falando do quanto você vai precisar investir. Porque em qualquer mercado vai ter que rolar algum tipo de investimento,
né? Seja em certificações, seja em eventos de network, seja em eventos que você vai ter que promover, seja no seu tempo para poder fazer um processo de autopromoção nas redes sociais, ou se você vai comprar um RD Station para poder fazer e-mail marketing, com isso gerar, enfim, alguma coisa você vai ter que fazer, né? Mas tem muita coisa hoje que é de graça. E que se você fuçar, então você tem Sebrae, que é um super apoiador. Eu acho que assim, hoje tá rolando a Feira do Empreendedor, para quem não teve a oportunidade de ir, é um excelente lugar para você se conectar a outras pessoas, né? Para as mulheres, você tem o Grupo Mulheres do Brasil, você tem a Rede Mulher Empreendedora. Então assim, tem muita coisa muito barata ou até de graça, mas você vai precisar de conexão para poder ficar conhecendo e para poder entrar. Alguns são as panelinhas mais fechadas, outros são super abertos. Eu acho que o importante é você descobrir e desenhar muito bem qual que é o seu objetivo. Eu vivo falando isso, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você decide ser aquele consultor que faz de tudo, vai ser muito difícil você, de fato, conseguir se posicionar a ponto de você saber o que você procura. E aí você perde o foco, né? Quer fazer um monte de certificação, quer fazer um monte de curso, quer estar em um monte de evento, você cansa e não gera resultado para você. Então, quando você nicha, você consegue afunilar. Eu costumo dizer que nichar, né? Criar é limitar-se, é abrir mão. Quando a gente aqui na Posiciona decidiu assumir o nosso posicionamento de vendas e atendimento, doeu um pouco, né? Tipo, liderança e cultura. Então, assim, por outro lado, a gente ganha muito mais força, porque os cursos que eu faço, as palestras que eu assisto, os livros que eu leio, eles vão me dando muito mais direção e vão me tornando muito mais profundo naquilo. E aí acaba que você consegue fazer as coisas com muito mais profundidade, com resultados muito melhores. E por falar em resultado, eu já vou responder a pergunta de vocês aqui, tá? Mas por falar em resultado, uma coisa que você precisa colecionar desde o seu primeiro dia como consultor, faça isso e você vai lembrar de mim. É a sua pastinha de feedbacks. Eu tenho pastinha de feedbacks no meu Outlook. E eu tenho pastinhas de feedbacks no meu celular. Então o cliente mandou uma mensagem no WhatsApp agradecendo, parabenizando. Print e guarda na pastinha de feedback. O cliente mandou um e-mail agradecendo, print e guarda o feedback. Terminou um treinamento, terminou um projeto, o cliente está falando, filma e guarda esse feedback. Esses feedbacks que você recebe, os positivos, tá? Os negativos a gente guarda, mas é bom a gente se preparar para fazer melhor e esquecer que um dia a gente recebeu eles. Mas esses feedbacks positivos que a gente recebe, eles vão servir para duas coisas e vocês vão lembrar de mim. A primeira coisa é a coisa óbvia, é para usar isso para você vender você. Então, o cliente quer uma referência, você vai lá e mostra o print do WhatsApp, ou você, olha, liga para fulano de tal, porque eu fiz um projeto XPTO, ou você cria um PowerPoint bonito com a fotinha do cliente, com o depoimento que ele deu, um resumo do projeto. Então, esses cases são fundamentais para te ajudar a vender. O processo de consultoria, gente, ele é vendido, assim, a maioria deles é por indicação. As pessoas te indicam, né? E você vai fazendo projetos em outros lugares. Então, você tem que estar presente nos grupos de WhatsApp, etc e tal. E guardar esses feedbacks são importantes, né? Eu printo até slides. Às vezes o cliente vai fazer uma apresentação em algum lugar, do case do projeto que eu entreguei. Eu tiro uma foto do cliente falando e eu chego lá no meu cliente, olha aqui, ó. Meu cliente apresentou como case de sucesso no Congresso XPTO, o projeto tal. Isso ajuda. Então, essa é a primeira coisa que os feedbacks vão te ajudar. E isso é meio óbvio. Mas tem uma outra coisa para que os feedbacks vão te ajudar e que você vai lembrar de mim quando isso acontecer, que é para os momentos de baixa. O que são os momentos de baixa? Quando você decide atuar como consultor, vai ter dias maravilhosos que você vai estar entregando, né? Que você vai estar lá se aprimorando. Mas vai ter aqueles dias que você tá sozinho em casa e não tem projeto, não tem cliente, não tem ninguém. Ou que você vai receber 3 negativas de proposta e você vai se sentir uma merda. Isso vai acontecer. Você vai achar que você é incapaz, você vai achar que você tomou uma decisão errada, e aí você vai na pastinha dos feedbacks, né? E aí você vai ler aqueles feedbacks positivos que você recebeu e isso vai te reenergizar. Caramba, eu sou bom, caramba, eu sei fazer. Então, assim, a gente faz muita investigação negativa, né? O que deu errado e por quê? Como é que eu posso fazer diferente? Eu sou muito partidária da tal da investigação apreciativa, que é o que você fez de muito bom e que você precisa repetir. Então, assim, você vai criando metodologias, você vai criando produtos a partir daquilo que deu certo. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui muito boa em abrir treinamentos. Eu abro o treinamento, eu conto história, eu me conecto muito rapidamente com as pessoas. Isso é um ponto positivo meu. Sempre foi. Mas eu sempre fui muito ruim de fechar treinamento. Eu fechava, tipo, é isso aí, gente, obrigada, né? Eu não tinha um fechamento.
E aí eu comecei a prestar atenção. Todas as vezes que eu me preparava para fazer um fechamento, seja com um vídeo motivacional, seja com uma frase de impacto, as pessoas aplaudiam mais. E o finalzinho ele fica, né? E eu falava, meu, quando foi que eu fiz que eu recebi mais palma? Quando foi que eu fiz que teve mais resultado? E eu repetia. Então, assim, ao invés de ficar me lamentando pelos treinamentos onde eu não fechei bem, né? No sentido de, foi sem graça e aquilo não gerou aquele impacto. Legal, uhul. E os treinamentos em que eu fechei bem e que aquilo reverberou de forma mais impactante nas pessoas, bem, eu vou repetir aquilo que deu certo. Então eu acho que você precisa guardar a sua pastinha de feedbacks e de coisas que você achou legal. Então eu tenho hoje no meu celular a pastinha do feedback, de coisas para usar em treinamento, de insights bacanas no meu Notes. Então eu tava conversando com meu marido esse final de semana e a gente passou por um lugar lá e tinha um food truck só. Ele falou, nossa, um food truck só não faz verão. Porque o legal de você ir no food truck é você ter opções. Não faz nenhum sentido colocar um food truck sozinho no estacionamento, né? Eu falei, nossa, olha que puta insight, eu vou escrever um artigo sobre isso, né? Pra falar o poder da rede, né? De quando você bota concorrentes, mas você atrai mais público. E aí na mesma hora eu abri lá o meu celular, fui nas minhas notas, que eu tenho uma pastinha chamada Insights, e já registrei aquilo. Assim como às vezes eu vou andando pela rua e eu vejo um post com trago a pessoa amada, porque eu faço coleção disso, eu vou lá e tiro uma foto e coloco um insight para usar em treinamento. Assim como tem filme que eu assisto e que tem uma cena muito bacana, então eu tenho aqui no meu celular também uma pastinha que são dicas de filmes, cenas de filmes para usar em treinamento. Então assim, quando você tem clareza do seu objetivo, daquilo que você quer entregar, o seu olhar ele fica muito mais amplo para poder você ir agregando valor às suas entregas, né? E eu acho que, eu sempre falo isso, que a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que dá para fazer melhor e tem que ser arrogante o suficiente para saber que a gente pode fazer melhor. Então, como eu trabalho com treinamento, né, eu acho que eu nunca na minha vida fiz a mesma palestra 2 vezes. Né? Eu sempre vou incrementando. Às vezes dá super certo, foi muito melhor. Às vezes eu faço alguma coisa e não colou tanto. E aí eu vou deixando aquilo de lado. Então, eu acho que como consultor, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque normalmente você decide ser consultor porque você entende muito de um assunto. Porque você trabalhou muito num tipo de coisa. E aí você tende a ser arrogante, achar que não precisa estudar mais. Eu ontem tava, né, eu faço coleção, ó, tem um monte aqui. Uma gaveta ali cheia, ó. Vou pegar aqui, ó. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui são alguns crachás, né? Ó, de treinamentos recentes que eu participei. E eu tenho uma gaveta. Então, assim, pra eu poder falar bem, antes eu preciso ouvir muito. Né? Pra eu poder escrever um livro, ó, olha onde o meu computador tá aqui em cima, dá pra vocês verem um troço aqui, ó. Isso aqui foram alguns dos livros que eu li pra poder escrever o meu livro. Então, assim, pra falar bem, você precisa escutar. Pra escrever bem, você vai precisar ler um monte antes. Então, acho que o grande lance de um consultor é você também entender que o seu produto, ele nunca tá pronto. Ele tá sempre inacabado, que você sempre precisa estudar mais, precisa se atualizar mais. Então, assim, é arrogância de caramba, eu sei bastante, eu sei mais do que a média em relação ao aquilo que eu me propus a fazer, mas é a humildade de estar sempre, de fato, buscando se tornar alguém melhor. Beleza? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Lenice. O que seria mais relevante para o consultor? Conhecer profundamente as características do seu produto ou entender por completo a dor do cliente? Lúcio, as duas coisas são básicas, tá? Você precisa conhecer muito. Então, sou especialista em vendas. Eu tenho que saber quais são os congressos de vendas que acontecem, eu tenho que saber quais são os eventos de vendas, eu tenho que saber quem são os outros palestrantes de vendas fodas, eu tenho que saber quais são os principais livros de vendas. Então, assim, eu preciso conhecer muito daquilo que eu faço. Só que não adianta nada você conhecer muito um produto se não houver conexão com o seu cliente. Existe uma teoria chamada escada da inferência que eu gosto muito, né? A escada da inferência, ela diz o seguinte, você não deve inferir as coisas. Apesar de chamar a escala da inferência, ela fala para você não inferir. E qual é a única maneira de você não inferir? É você investigar. Por quê? Porque eu tenho um monte de conhecimento sobre vendas. Eu consigo falar de venda B2B, de venda B2C, de venda complexa, de venda simples, de alto valor, de baixo valor. Eu não posso chegar num cliente e despejar todo o meu conhecimento, porque isso
não vai servir de nada. Então, muito mais do que falar, quando você vai numa reunião de apresentação ou numa reunião de briefing, o bom consultor é aquele que não dá consultoria de graça. Então, são as perguntas que você faz que vão diferenciar você. Então, na hora que eu vou num cliente, eu quero entender, poxa, mas vem cá, né? Você está me falando sobre o desafio que a sua equipe tem de se conectar mais aos clientes, mas só para eu entender, eles são cobrados pelo tempo médio na operação? Ou tempo médio de atendimento? Ah, são sim, Carol. Tá, e como é que isso atrapalha ou facilita o processo de vendas? Porque na hora que eu faço duas perguntas, eu mostro o quanto eu conheço do segmento e o quanto eu conheço dos desafios daquele grupo. Então, isso é fundamental. Você tem que se preparar para fazer boas perguntas. E essas boas perguntas vão mostrar o quanto você conhece e o quanto você está disposto a conhecer daquele cliente. Porque a sua consultoria, ela tem que ser sob medida para aquela realidade, né? Não dá para você simplesmente pegar uma metodologia e colocar no cliente, porque aquilo não vai gerar valor. Então, essa flexibilidade para ouvir e mergulhar profundamente, por isso, inclusive, que todo consultor tem uma etapa lá de diagnóstico ou de contextualização, que é você ouvir ligação, que é você ir para o campo, que é você entrevistar gente, que é rodar questionário, né, que é fazer acompanhamento em loco. Então, tudo isso faz parte de um processo de diagnóstico que vai permitir a você desenhar, né, qual que é a sua sugestão. Em algumas empresas você só vai dar a sugestão, em outras você vai dar a sugestão e também vai implementar, né? Então, o consultor, ele atua em várias frentes. Então, você pode ser responsável só pelo diagnóstico, só pela implementação, pelas duas coisas. Quando é só pelo diagnóstico, o mergulho tem que ser profundo e o relatório tem que ser muito parrudo, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. E aí você vai entender de metodologia, estatística, amostra, né? Vai ter que entender quais são os objetos que você vai utilizar, formulação de hipótese e todo o resto. Quando você vai cuidar só da implementação, você tem que entender muito bem o que foi feito pela outra pessoa, para inclusive ter o cuidado de não ter que fazer um outro diagnóstico para poder fazer aquela entrega. Eu acho que o ideal é quando você consegue fazer as duas coisas, mergulhar no diagnóstico e apoiar o processo de execução, deixando o cliente independente para tocar aquilo como um processo que agrega ao dia a dia dele e não como simplesmente algo que ele está importando para dentro da empresa. Dias ruins, não tem como fugir deles, mas buscar atividades fora da área de atuação também ameniza. Acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa visão mais holística da coisa. E aí você tem que estar bem, né? Se você corre, se você medita, se você pratica algum esporte, se você vai fazer uma leitura de um romance, gente, de vez em quando é importante você desconectar, né? Porque você é alguém independentemente do seu cargo, da sua função, do seu trabalho. Eu gosto de separar, né? Tem dias que eu falo, hoje de manhã, por exemplo, eu tirei a manhã para cuidar de mim. Então, fui tomar café com um amigo, fui fazer a unha, né? Fui fazer massagem. Porque tem horas que não dá pra simplesmente pegar uma revista e ler. E aí, às vezes, eu até levo, quando eu vou fazer minha unha no salão, eu sempre levo um livro. Mas aí que tá passando na Grande Família, eu falei, gente, deixa eu assistir minha Grande Família. Deixa eu jogar uns minutinhos de Candy Crush. Porque, inclusive, isso é importante pra gente poder dar uma, né? Dar uma aliviada e seguir em frente. Então, não é só trabalho. Mas, para os dias ruins, para os momentos de baixa, para as entregas que não são perfeitas, porque isso também acontece, né? Primeiro, eu aprendi isso há 3 anos. Eu estava fazendo uma consultoria para uma cliente minha e eu tinha que entregar uma estratégia numa segunda-feira. Cara, não tava redondo pra mim. Eu passei a quinta me consumindo, a sexta me consumindo. Mas falei, não, final de semana eu paro e faço esse troço. Não funcionou. Eu cheguei no cliente segunda-feira de manhã. Eu virei pra Ju, que trabalha comigo hoje. Falei, Ju, não fiz nada. Ela falou, Carol, nada. Eu falei, não fiz nada. Eu sabia que eu tinha prazo, eu também não sou irresponsável, né? Eu cheguei pra cliente e falei, olha, eu sei que a reunião hoje era pra eu te apresentar a estratégia, mas eu tô com muita dúvida. E eu não consegui produzir. Pode ter sido uma falha em mim, né? Pode ter sido uma falha no processo, mas o que acontece é que eu não vou vir aqui cumprir tabela, te entregar qualquer coisa para você me detonar. Eu prefiro que a gente dê um passo atrás, revise esse briefing e eu prometo que eu te entrego amanhã. É claro que a cliente subiu nas tamancas no primeiro momento. Droga, você tinha combinado isso. Eu falei, olha, você contratou um serviço de um ser humano. Se máquina falha, né? Cadê a Ju? A Ju é testemunha disso, né, Ju? Se máquina... E eu tava grávida ainda na época, né? Eu falei, se máquina falha, imagine o ser humano. Né? Então, assim, não funcionou, não colou, não me conectei, não consegui evoluir nesse processo. Então, eu acho que você também assumir isso é importante e ser o mais transparente possível com seus clientes.
tanto transparente em relação ao que você vai entregar para não prometer coisa demais, quanto ser transparente também em relação aos seus valores, né? Eu estava conversando isso com o meu time aqui mais cedo. Valores são inegociáveis, gente. Se você... a gente aqui na Posiciona, a gente tem uma crença que assim, não existe pra gente fazer um treinamento somente técnico. Eu preciso sensibilizar, eu preciso conscientizar, eu preciso fazer com que as pessoas queiram. Para isso eu preciso, inclusive, entender o que está impedindo as pessoas de colocar em prática, porque ninguém quer ser incompetente. Então, às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não quer por algum motivo, às vezes a pessoa não é incentivada a fazer aquilo daquela forma. E aí, quando eu descubro isso, eu tenho que começar o meu processo de treinamento quebrando isso, né? Então, eu vou entender, ressignificar algumas crenças, vamos tentar mergulhar um pouco, entender se o buraco é mais embaixo ou mais em cima, para a partir daí a gente ir com a ferramenta, a gente ir com o instrumento, que é o que vai permitir a pessoa ser melhor. E tem alguns clientes que chegam pra gente e falam assim, não precisa nada disso, vai direto pro instrumento, vai direto pra ferramenta, porque é isso que importa. Eu falo, não funciona, eu não acredito nisso, eu já trabalho com esse troço há 17 anos, há 17 anos eu vejo todas as vezes que eu tentei enfiar um conteúdo por goela abaixo, eu só fiz cumprir tabela. Talvez você que me contratou ficou satisfeito, achou lindo, maravilhoso, mas a pessoa não implementou, né? E se ela não implementa, ela não tem resultado. Se ela não tem resultado, ela não tem sucesso. Então, satisfação de cliente é algo muito diferente de sucesso de cliente. Então, às vezes, para ver o cliente satisfeito, a gente fica dando um monte de cambalhota. Só que isso não é sustentável. Então, como consultor, é muito importante que você tenha clareza disso. Que valores são inegociáveis, né? Preço é negociável, valor não. Né? Então, assim, você precisa entender quais são os seus limites, principalmente se você trabalhar sozinho. Considera que pode dar uma dor de barriga, você pode cair doente. Faz seguro para tudo, pelo amor de Deus, né? Faz seguro para sua voz, faz seguro para acidente de carro. Ah, Carol, mas eu não tenho dinheiro para isso. Cara, mas vai ser muito pior se alguma coisa acontecer com você e você, né? Fatalidades acontecem. Então, não é você ficar atraindo coisa negativa, mas é você ser realista, tá? Isso é muito importante. E calibre muito bem essa expectativa no começo do processo, porque senão você, para vender, vai dizer que faz, que acontece, que dá um jeitinho, e depois você vai ficar sem dinheiro, porque você vai gastar mais do que você ganha, você consome bastante para entregar. Então o cliente quer reunião presencial, o cliente quer um material impresso em alta qualidade, né? O cliente quer um monte de parafernália, e você vai precisar entregar isso porque você prometeu. Então, assim, lembra, tem que ser uma relação boa para ambos os lados, tem que ser uma relação sustentável. Você tem que conseguir entregar o seu melhor e fazer isso com felicidade. E o seu cliente precisa valorizar o seu trabalho, porque em dado momento, gente, não é mais uma questão de preço. Às vezes o cliente espreme tanto que, assim, não faz sentido, o cara não está valorizando aquilo. Se ele não valoriza aquilo na negociação, ele não vai valorizar a entrega. Então, é importante você ter essa consciência logo no começo, tá? Associado a este caso, gostaria de destacar a disponibilidade, capacidade de adaptação e melhoria para entrega, o treinamento com assertividade. A nossa experiência retrata bem o que você mencionou acima. Obrigada. O que mais tem aqui? Obrigada, Lucas. Então, assim, gente, eu vou só recapitular aqui algumas coisas que eu falei, porque eu falei de um monte de coisa, fiquei tentando responder as perguntas, mas se você quer trabalhar como consultor, seja um consultor associado, seja um consultor solo, seja sozinho, seja em equipe, eu acho que algumas premissas são importantes. Primeiro, isso não pode ser uma falta de opção. Isso tem que ser uma decisão. Como toda decisão, você precisa pensar nos prós e contras. E a partir do momento em que você assumir aquilo, né, mergulhe para que você não seja aquela pessoa inconsistente, porque isso vai depor contra você em diversos aspectos da sua vida. Segunda coisa, se prepara psicologicamente, porque um monte de amigo vai sumir, né? E um monte de gente que achava você importante porque você estava na cadeira de contratante não vai ter tempo para você. Segundo, se prepara financeiramente. E financeiramente não simplesmente para poder aguentar ficar um ano sem receber salário. Porque, como eu falei, né, de você definir uma oferta, de você prospectar os primeiros clientes, de você fazer as primeiras propostas, fechar as primeiras propostas, entregar e receber, principalmente se você trabalhar com um cliente grande que paga com 60, 90 dias, esse é um tempo longo, então vai dizer que você fique descapitalizado. Mas é se preparar financeiramente também para que você tenha grana para poder investir, né, no seu negócio, que são cursos, certificações, eventos de network, etc. Todo mundo foi embora e me largou aqui? Foi. Então, se preparar financeiramente. Segundo, defina muito bem qual é a sua oferta, né? Crie o nicho.
Defina quais são as metodologias que você vai utilizar, como é que vai ser o seu processo de entrega para que você possa apresentar isso de forma estruturada. Nas reuniões de apresentação, foca menos em você e foca mais no cliente. Um bom consultor é aquele que conhece profundamente aquilo no que decidiu atuar, mas que também tem a flexibilidade para mergulhar no negócio do cliente desde o primeiro contato, para poder atuar focado no resultado e não simplesmente na entrega. O seu olho tem que brilhar pelo impacto que você vai causar e não simplesmente por aquilo que você vai fazer. Construa uma rede que vai te ajudar a vender o seu trabalho, mas também uma rede que vai te ajudar a entregar algumas coisas, isso é fundamental. Defina se você vai ser alguém que vai atuar sozinho ou se você vai atuar, como associado de outras consultorias. Se for associado de outras consultorias, se vai ser uma consultoria só ou se vai ser de várias consultorias, atue de forma ilibada. Então, assim, a venda passa, a reputação fica. Então, um consultor, ele tem o seu nome. E você tem que ter muito cuidado a quem você se associa, aquilo que você entrega, porque hoje em dia com o grupo de WhatsApp, gente, basta alguém chegar lá e perguntar, gente, o que vocês acham da Carol? Tô conversando aqui com ela. Se uma pessoa tiver isso aqui pra falar, você pode perder uma porrada de trabalhos. Então é muito importante você ter cuidado com a sua reputação. Por isso que seu posicionamento nas redes sociais, pessoas com quem você anda, que você comenta, que você faz, tudo isso conta, porque você passa a ser a sua própria marca. O seu trabalho é o seu cartão de visita e você precisa investir bastante nisso. O que mais que eu falei aqui? Busca associações, busca certificações, se conecta a pessoas que podem tornar você melhor. Seja humilde o suficiente para entender que dá para fazer melhor e arrogante o suficiente para saber que você pode sim fazer cada vez melhor. Defina o seu valor e considere nele diversas questões. Cuidado para você não abaixar demais, como diria a manhinha, quem se abaixa demais, a calcinha aparece. Então, assim, cuidado, porque, assim, cobrar muito pouco é ruim. Pode ser que no primeiro momento você ganhe escala, então em algum momento prefere fazer de graça, faz pra ONG, vai fomentando seu portfólio através de parcerias. Mas cuidado para você não jogar um preço muito lá embaixo, porque isso vai desvalorizar aquilo que você entrega. Ao mesmo tempo, também não pode ser uma coisa astronômica, principalmente no começo, porque você precisa fazer portfólio, porque as pessoas não estão te conhecendo. Mas defina as suas premissas de cobrança, se vai ser por hora, se vai ser por entrega, para que você, na hora de negociar, não fique sem nenhum tipo de base. E não tenha vergonha de cobrar pelo seu trabalho, tá? Todo mundo me encontra, eu queria um livro seu. Eu falei, olha, tem na Amazon, na Cultura, na Saraiva. A gente escreveu um livro dá trabalho, escrever um livro custa. Inclusive o livro não é meu, o livro é da editora. Então, assim, é só procurar lá o pessoal da DVS, eles conseguem fazer um desconto. Então, tem preço, custa, que é um livro compra, gente. Eu não posso ficar dando livro para as pessoas, até porque nem eu tenho. A mesma coisa é palestra de graça, coisa de graça. Tem que ser muito estratégico e muito cuidadoso, porque senão você vai desvalorizar, o seu trabalho. Então, assim, defina o seu valor e construa o seu valor. Então, também não é só você colocar um preço e achar que você vale aquilo. As pessoas têm que enxergar esse valor em você. Então, vai testando, vai aumentando, ver o tamanho do pulo do cliente, ver o quanto você consegue negociar. É aquilo que a gente fala da elasticidade do preço, Para quem estudou administração deve lembrar disso. Então, oferta e demanda, e elasticidade do preço. Então, você tem que saber o mínimo que você tem que cobrar, ou seja, tem que considerar impostos, tem que considerar deslocamento, tem que considerar custo de telefone, tem que considerar custo de marketing. Então, tem um monte de custo aí que às vezes você acha que é só seu trabalho, só sua hora, mas a sua hora, ela foi construída. E também coloque lá, puxa, eu tenho essas certificações, eu tenho mais experiência, então você coloca lá o seu valor máximo, o seu valor mínimo, e você vai calibrando até você encontrar de fato qual é o seu valor e vá trabalhando para poder ampliar o seu valor. Então, assim, eu falo isso, eu já fiz muita coisa de graça, eu já fiz muita coisa a preço de banana, hoje tem um preço e quem valoriza paga por aquilo. Quem não valoriza não paga, e aí é um problema meu construir esse valor, e o cliente que perde em algum momento contratar a Carol Manciola, tinha que fazer aqui um jabá. Mas acho que é isso, gente. Não é uma profissão fácil, tá? Não é uma coisa que você pode fazer para passar uma chuva. É uma decisão que você tem que tomar. E é importante que você esteja preparado em diversos aspectos, Inclusive a questão da vaidade. Então, você em algum momento era fulano de tal, da empresa tal, e você possa ser a Carol Manciola da Carol Manciola. Hoje eu sou a Carol Manciola da Posiciona. Mas durante muito tempo eu ligava pra alguém e falava, quem é a Carol Manciola? A Carol Manciola da onde? Bem, daqui da minha casa mesmo, Então, assim, tem que ter cuidado, porque são aspectos importantes que quando a gente está dentro de uma empresa, a gente acha que é besteira.
Mas quando a gente sai, né, eu falo que na Posiciona todo mundo tem crachá. Eu adoro ter crachá, né? E eu adoro ter VR. Então aqui a gente tem VR, tem crachá, porque são aspectos que eu valorizo, né? Então cria você também os seus mantras, os seus rituais, que dê pra você essa sensação de que você tá saindo pra trabalhar, né? Coloca pra você os seus horários, não tô à toa, né? Enquanto você não tiver em cliente, você tem que estar trabalhando para conseguir clientes para ampliar o seu valor. Então produz conteúdo, né? Vai gerando valor, porque é isso que as pessoas vão procurar em você. Então são os cases, são as referências que você vai acumulando ao longo da vida e é tudo aquilo que você vai produzindo para mostrar efetivamente aquilo que você é capaz de entregar. Beleza? Acho que foi isso, gente. Obrigada aí pela participação de vocês em mais uma LinkedIn Live. Eu tô pensando aqui em quais vão ser os próximos temas, né? Eu acho que amanhã eu faço mais uma, quinta eu tô fora e sexta também. Eu não consigo ter um ritual tão estruturado de horário e dia, porque a vida tá louca e final de ano é essa insanidade. Mas, inclusive, vocês podem me sugerir, tá? Quem quiser, me manda inbox algumas sugestões aí de temas que vocês acham que eu posso falar. Lembrando, né? Coisas que eu posso falar. Eu posso falar de empreendedorismo, eu posso falar de maternidade. Tô doida pra fazer uma live sobre maternidade. Eu posso falar sobre feminismo, eu posso falar sobre vendas, eu posso falar sobre atendimento. Então, assim, eu só falo de coisas sobre liderança, eu só falo de coisas que eu vivencio. Então, eu não sou aquela consultora de livro, não. Eu sou aquela consultora que, de fato, vivencia tudo aquilo que fala e eu gosto de compartilhar tanto os erros quanto os acertos, porque eu acho que os acertos inspiram, mas eu acho que os erros mostram o quanto a gente é normal e o quanto a gente rala pra chegar onde a gente chegou. Tá bom? Beleza, galera? Obrigada. Vou deixar aqui para que vocês possam, né, assistir, compartilhar com quem vocês quiserem. Tchau!